Na CBN Diário, Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Renato Igor. Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário. Vamos até às 3 horas com céu claro, tempo bom aqui na Grande Florianópolis, 26 graus a temperatura, já uma cara daquilo que vai ser o verão. Será? Bom, é isso aí. Pelo menos já temos aí, começando de manhã cedo, aquela luminosidade mais intensa, aquele calorzinho e por aí vai. Bom, a nossa proposta, você sabe, sempre de trazer assuntos de impacto, assuntos que estejam na ordem do dia. Tem assunto que está aí na ordem do dia acima do tema saúde, difícil, né? Saúde pública é o nosso assunto hoje, porque há um mantra repetido pelas autoridades na área de saúde aqui no nosso estado, dizendo o seguinte: olha, nós somos o estado com melhores indicadores na área de saúde. Não é um caos a situação que nós estamos vivendo aqui e tal. Foi o que disse o secretário Vicente Caro Preso ontem na Assembleia Legislativa. Bom, a pergunta que fica é a seguinte: bom, se nós compararmos Santa Catarina com Santa Catarina, a coisa piorou? Mas se nós compararmos Santa Catarina com outros estados, aí talvez nós tenhamos aí, dependendo da comparação, motivos para comemorar. Mas é o suficiente? Pois bem. Bom, os impactos da reforma trabalhista no movimento sindical médico. Um evento que inicia amanhã, que vai acontecer amanhã no Hotel Slaviero, aqui em Florianópolis, e que está recebendo lideranças sindicais da área médica de todo o país. E é o nosso assunto a partir de agora. Dr. Valdir Araújo Cardoso, presidente da Federação Médica Brasileira, está aqui conosco. Ele é do Pará. Dr. Ciro Sonsini, que já foi presidente dos Sindicatos Médicos em Santa Catarina, hoje é secretário de Comunicação da Federação Médica do Brasil. Ainda nós recebemos o Dr. Tadeu Calheiros, que é presidente dos Sindicatos Médicos em Pernambuco. E ainda aqui conosco também a doutora Janice Penkow, que é vice-presidente da Federação Médica Brasileira. Pessoal, obrigado pela atenção. Você pode participar com perguntas, com críticas, opiniões. WhatsApp CBN 991813800. Quero começar aqui com o Dr. Ciro. Dr. Ciro, o seguinte, ontem teve um evento, né, uma audiência na Assembleia Legislativa, muito prestigiada, né, em função da demanda do tema, né, do apelo do tema, saúde pública. O secretário Vicente Caro Preso foi lá, secretário da Saúde, trouxe explicações. Aí o Estado diz que a dívida é de 508 milhões de reais, o Ministério Público diz por baixo 800 milhões de reais. Hoje nós vivemos uma crise na área da saúde. Qual é o tamanho dessa crise na ótica de quem está aí operando no dia a dia? Boa tarde. Boa tarde, Renato, ouvintes. Especial cumprimento aos médicos que nos acompanham. Certamente quando o governador foi empossado já há alguns anos atrás, e na campanha teria dito que saúde seria prioridade 1, 2 e 3. Antes não tivesse dito, porque a realidade com a qual a gente está convivendo, e especialmente nesse momento recente, tem sido demonstrado exatamente o contrário. Claro, há uma crise nacional, queda de receita, dificuldades gerais, e a gente também não pode, mesmo sendo sindicalistas que tendem a ter um discurso um pouco mais forte e um pouco mais centrado, mas mesmo assim não podemos fechar os olhos e deixar de olhar que esse fato existe. Mas certamente na casa da gente, se aperta o bolso, a gente faz prioridades. Então, se era prioridade 1, 2 e 3, nós não vemos assim em Santa Catarina, temos tido dificuldades. Ainda que o secretário adjunto, nosso colega Dr. Murilo Capella, diga que aqui ainda estamos numa situação muito boa, nós temos outros estados brasileiros, os colegas aqui estão passando mais dificuldades. Mas qual é o nosso norte? Qual é o nosso objetivo? É permanecer acima dos que estão mal ou correr atrás para que façamos uma saúde na qualidade que o povo catarinense merece? Isso é interessante, né, doutor Ciro, porque até ontem Santa Catarina, uma boa notícia para nós aqui, subiu no ranking de competitividade. É um ranqueamento internacional aí, que é organizado pelo mesmo grupo que detém os direitos aí, que controla aquela revista britânica The Economist.
E Santa Catarina está em segundo lugar, atrás de São Paulo. É muito bom, claro que é muito bom, porque atrai investimentos, né? O cidadão está pensando em empreendedor, investidor, fundo de investimentos e tal. Onde é que eu vou botar o dinheiro? Pô, que estado é esse aí que está subindo no patamar de competitividade? Isso é bom. Mas só que aí a gente vai ver, entre os fatores, a gente vê o seguinte, não, Santa Catarina, comparando com os demais, contratou policial. Esse foi um dos fatores diferenciais na área de segurança pública. É verdade. Só que a nossa comparação é o seguinte, bom, estados que não estão conseguindo pagar salário. Agora, se a gente for olhar para a questão da segurança pública aqui, é óbvio que a gente está vendo aí, os indicadores são ruins, né? Vem piorando a situação da segurança pública. Então, que comparação é essa? O grande risco, e a gente não pode cair nessa falácia de comparar por baixo. A gente tem que buscar realmente melhorias em todas as áreas. A saúde é especialmente delicada, já que afeta muito a vida de todos, né? Então esse é o grande risco, mas também sem tapar os olhos e não ver que ao lado e no entorno a nação passa dificuldades extremas, porque o governo que saiu levou à bancarrota o país. Então não é de um dia para o outro que se recupera tudo, e o nosso papel, por isso o debate, por isso as conversas, é buscar caminhos, soluções e seguirmos avante. Doutor Valdir Araújo Gomes, que é presidente da Federação Médica Brasileira. Qual é o cenário no Pará? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Obrigado pelo convite em nome da Federação Médica Brasileira. No Pará, nós temos, eu diria assim, duas realidades. Nós temos uma realidade nos últimos 8 ou 10 anos de forte investimento na interiorização do que nós chamamos de atenção secundária, ou seja, hospitais de alta complexidade. Você sabe que o Pará é um estado de dimensões muito grandes, imenso, com diferenças regionais tremendas. Você tem o Marajó, paupérrimo, você tem o sul do Pará com uma melhor condição do ponto de vista, tem o Nordeste mais ou menos, e você tem a área metropolitana de Belém. Ainda tem o Baixo Amazonas. Então são regiões com realidades bem diferentes. Pois bem, e eram regiões fora de Belém, muito desassistidas do ponto de vista deste atendimento. Os sucessivos últimos governos têm feito investimentos em hospitais de alta complexidade. Então o Marajó tem um hospital no sul do Pará, no Baixo Amazonas, Redenção. Então nós temos aí uns 8 hospitais que cobrem todas as regiões do estado, com médicos especialistas e praticamente todas as especialidades. Então isto é um ponto positivo. Problemas existem, lógico que existem, mas comparando com 10 anos atrás, houve avanço. Este é um avanço que nós temos que reconhecer, mesmo dentro da crítica que nós fazemos como sindicalista. Por outro lado, nós não avançamos 1 milímetro na atenção básica, que é o mais importante. Que é o papel dos municípios, praticamente. Que é o papel dos municípios. Então o Estado avançou no seu trabalho, mas os municípios, todos, e aí não tem exceção, pode ser um melhorzinho, aí eu vou falar da capital, porque a capital normalmente é vanguarda, num estado pobre como é o Pará. O Belém e Ananindeua, que é o segundo colado a Belém, o segundo maior município do estado, regrediram em número de equipes de saúde da família, terrível, que é onde se faz a atenção primária. Pois é, mas aí, então, doutor Tadeu, esse modelo do Pará, pelo que eu percebi, ele está naquilo que a gente pode considerar de modelo hospitalocêntrico, onde a rede básica primária não dá conta do recado, o cidadão busca no hospital problemas que não seriam para ser resolvidos no hospital. Não é bem assim, até porque ninguém tem acesso direto ao hospital. O hospital são hospitais de porta fechada, dependem da regulação do município. Sim. E talvez por isso a maioria funcione muito bem, não é? Porque é porta fechada. Agora, a atenção primária não avançou, e o que é pior, o governo federal, né, que saiu, investiu em
unidades de pronto atendimento, em UPAs. Ou seja, a nosso juízo, uma política equivocada, porque deu a impressão de que as pessoas poderiam ali se tratar. E, na verdade, é apenas um pronto atendimento. Não resolve. Ok. Doutor Tadeu, o seguinte, o senhor que é presidente do Sindicato dos Médicos em Pernambuco. Alguém normalmente se coloca esse assunto tipo bode na sala, porque ele provoca desgaste político, né, muito forte. Qual é o assunto que eu quero trazer? Até o próprio ministro da Saúde chegou a trazer uma vez, depois recuou, rediscutir o SUS. Imagina, aquele que falar algo do ponto de vista, é preciso rediscutir o SUS, porque o SUS é uma ficção. Ele traz grandes avanços, uma cobertura universal, integral, maravilha, mas não dá conta do recado. Quando se fala em rediscutir o SUS, imagino que se vai aí na seguinte linha. Bom, o SUS 100% integral, universal, para quem realmente precisa, e aquele que tenha condições, que tenha um plano privado, enfim, que pague a conta, alguma coisa nesse sentido. Está chegando a hora de se rediscutir o SUS ou isso aí seria retrocesso? Boa tarde. Primeiro, boa tarde, Renato, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, boa tarde especial, como disse o nosso colega Ciro, a todos os ouvintes médicos que nos escutam. Bem, rediscutir qualquer que seja o assunto é sempre importante, você avançar em qualquer área. O medo dessas falas é que essas discussões, elas nunca vêm com os principais formadores de opinião na área específica. Não há uma procura para conversar com os sindicatos dos médicos regionais, os conselhos regionais de medicina, quem está na ponta da assistência. Médicos, enfermeiros, hospitais universitários. Perfeito. Enfim. Então, o que a gente escuta, o que a gente sente na prática, quando vem vendo qualquer motivo de mudança, de modificação, é como vimos no governo anterior, não é? Onde a população saiu às ruas clamando por melhores condições de saúde, era um dos principais pontos de pauta. E qual foi a medida discutida por um governo? Trazer um programa, em forma de programa, em que não trazia melhoramentos na assistência, onde servia como uma moeda de troca política entre o governo federal e municípios. Algo que trazia muito mais vantagens eleitoreiras do que assistenciais. Uhum. Qual é o enlace que tem com essa conversa? Qual o risco para o SUS? É de você, com essa fala de rediscutir, você querer simplesmente enxugar, diminuir o tamanho do SUS, ou miná-lo por falta de financiamento. Precarizar. Nós já vimos isso nos hospitais universitários de todo o Brasil. Você foi sucateando os hospitais para depois poder justificar a entrada de uma EBSER. Sim. Agora vem essa conversa toda, temos que rediscutir. Rediscutir é saudável. Você redirecionar, saber o que é que pode otimizar coberturas, é importante, mas temos que ter muito cuidado com essas falas. A propósito desse assunto aí da EBSER que o senhor trouxe aí, aqui a nossa Universidade Federal, o nosso HU foi, imagino que o último hospital aí a aderir. E o nosso problema foi a demora para aderir, porque a decisão pela adesão foi no auge da crise, enquanto que os outros hospitais já tinham feito aí concursos públicos, enfim. Esses hospitais aí que aderiram bem anteriormente, não houve investimentos? Não melhorou a situação ou piorou? Eu falo para Pernambuco, não conheço os demais. Há quanto tempo lá houve a decisão? Em Pernambuco, acredito que há aproximadamente de 2 para 3 anos. Tá, e aí? Você não vê modificação. Na realidade, você não vê um hospital com desenvolvimento maior, com infraestrutura melhor. A gente não vê mais isso. Equipes, não? Não, em termos de recursos humanos, minto se disser que não aumentou, porque fez um concurso público. Sim. E entraram alguns profissionais, aumentou o recurso humano, sim. Uhum. Mas a parte assistencialista, ela não modificou muito. Nós tínhamos problemas crônicos simples no Hospital das Clínicas de Pernambuco, dos elevadores. Os elevadores viviam quebrados e, Tadeu, que besteira, um elevador quebrado, não. Isso implica de você inviabilizar cirurgias, porque você não tem acesso ao bloco cirúrgico, você não tem acesso a outras clínicas de dependência, então é um problema sério. É básico, né? Básico. É uma coisa e básica. Continua. Vira e mexe, o hospital está com o mesmo problema. O argumento usado para observar, vamos desengessar a máquina. Que o modelo administrativo permite compra direta. É o mesmo discurso para justificar as organizações sociais. Exatamente, nós vamos entrar nesse assunto. Onde é que a gente vê? A gente vê cada vez mais uma desresponsabilização do Estado, onde ele transfere aquela responsabilidade
a um terceiro que serve como anteparo. Agora, o que é interessante nessa questão aí, se a gente pegar aqui, até hoje tem um amplo estudo sobre isso no Diário Catarinense, por exemplo, no caso aí do SAMU. Aqui o SAMU, ele era da administração direta, custava X. E aí, bom, se vendeu a ideia, né, o discurso de que, bom, vamos entregar para uma organização social. Foi feito. Hoje é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM. E aí aumentou substancialmente o valor. Melhorou o serviço. Não, melhorou o serviço sim, mas melhorou o serviço também porque se aumentou muito mais o investimento, né? Perfeito. Se esse mesmo volume financeiro fosse aplicado anteriormente, talvez a gente tivesse ainda mais. Você não tem um intermediário. Mas a explicação que tem fundamento também da burocracia da coisa pública, do engessamento. Cidadão, para comprar uma aspirina tem que abrir um edital. Uma OS não tem que abrir o edital, recebe o dinheiro e vai comprar mais barato. Não se justifica? É perfeita essa colocação, mas veja, quais são essas burocratizações? Elas vieram por quê? Para dificultar, para tentar inibir, coibir processos de fraude, de desvio, de corrupção. É a nossa legislação. Não é? Então, a gente tem que abrir também um pouco a mente do seguinte: se a gente teve que botar tanto engessamento para impedir corrupção, vamos rediscutir essas regras? Ou é mais fácil, não, para não rediscutirmos essas regras, eu vou botar para um terceiro livre de amarras anticorrupção, acreditando que ali não vai ter corrupção? Talvez fique muito mais fácil, a corrupção vira e mexe, aparece um escândalo relacionado às organizações sociais, em presídios, na área de saúde não vai ser diferente. Creio que a grande questão é o chamado controle social, independentemente do modelo, se é estatal, se é parceria público-privada, se é OCIP, se é organização social. É o controle social, a sociedade fiscalizando o contrato que está sendo executado. Clareza, transparência, né? Sim. Creio que é isso. Bom, doutora Janice, queria saber o ponto de vista da senhora, ainda pegando o gancho aí das organizações sociais. Esse modelo, o Estado repassando o dinheiro por uma instituição, toma conta de ambulância, de SAMU, de um hospital, de uma policlínica e por aí vai. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, lá no nosso estado, lá no Tocantins, eu sou do estado do Tocantins, a nossa realidade em relação às organizações sociais sempre foi muito frustradas, mas elas aconteceram e através de denúncia do próprio Sindicato dos Médicos nós conseguimos tirar a organização social dos 17 hospitais públicos que existia, que é a ProSaúde. O que aconteceu lá? Isso em 2012. Justamente, nós descobrimos fraude, essas fraudes que o Dr. Tadeu fala, ficou muito mais fácil e com isso nós descobrimos essas fraudes e denunciamos as fraudes. Com isso o Estado se viu obrigado a tirar esses 17 hospitais, essa organização social dos 17 hospitais. E depois disso teve outras tentativas também frustradas de se terceirizar outros serviços e todas as vezes que se terceiriza um serviço, esse serviço, quando acontece alguma coisa, o Estado fala que está insatisfeito com o serviço e coloca o serviço AOS na justiça para justificar de que ele não foi conivente com aquela terceirização e tudo. Então nós temos pouca experiência nesse sentido, porque também a gente, enquanto entidade médica, e conseguimos o apoio também de todas as outras ramos que defende a saúde, como o Conselho Estadual de Saúde, a Promotoria de Saúde, a própria Justiça. Nós temos um comitê dos SEMAS que são contra a terceirização da saúde. Então, quando o Estado tenta fazer isso, a gente inibe num primeiro momento, mostrando que a própria gestão do Estado ela fica mais barata do que essa gestão que vem imbuída de outro orçamento junto com esse processo de administração. Agora vem a provocação aqui. Eu estou diante de lideranças sindicais. O sindicato defende concurso público, porque concurso público o profissional vai ganhar mais do que se for contratado por uma organização social. Vai não ser, só isso. Não, numa organização social vai ser seletista, no concurso público vai ser estatutário. Já começa por aí. Plano de carreira e tal. Mas não necessariamente os valores são nessa ordem. Né? O que a gente escuta muito, por exemplo, aqui dos valorosos profissionais que atendem nos hospitais, mas acima de tudo no SAMU, a diferença de tratamento, né? A diferença de direitos, né? Porque aí é o seguinte, não tem estabilidade, trabalha mais, ganha menos, diferente de quando mas você às é vezes, estatutário. Renato, o que o sindicalista tem que fazer, e nós procuramos exercitar, eventualmente, é que nós temos que respeitar as leis.
o arcabouço que aí está estabelecido, tentando modificá-las naquilo que não caiba, né? Mas respeitando as leis. Aqui no Estado, e por isso é muito bom a gente ter encontros com colegas de vários estados, como agora, nós temos algumas situações um pouco diferentes. Temos o CEPOM, temos o próprio Hospital Florianópolis, temos algumas vivências, o próprio SAMU, algumas experiências que não mostram que o atendimento pela organização social é ruim, é péssimo, é pior. Pelo contrário. O próprio SAMU melhorou muito. Muito? E melhorou por quê? Porque lá o vencimento é maior do que o concursado do Estado. Lá, quando o Estado passou para o SAMU, e eu tenho bem na memória, nós tínhamos escalas de médicos, talvez dos outros profissionais também, absolutamente desuniformes, em que haviam vácuos, períodos em que, em vez de ter 3 médicos, tinha 1, tinha 2, porque o salário não era interessante. Com a organização social, com outro patamar, um modo mais ágil de contratar, via CLT, tudo isso foi resolvido. De que maneira tem a estabilidade do médico que é seletista numa área dessa? É o trabalho dele. Fora as más empresas desleais que existem, como eventualmente os maus profissionais desleais que existem, no geral, se a pessoa tem bom desempenho, vai estar assegurado seu trabalho. Eu tenho um dado aqui Então nós temos aqui no Estado bons exemplos e temos maus exemplos de organizações sociais trabalhando. Sem dúvida. Aqui um dado interessante aqui. Quando era da administração direta, o SAMU aqui no nosso estado, em 2011, o custo anual era de 36 milhões de reais. E aí quando passou para a organização social, em 2014, de 36 foi para 112 milhões de reais. O que significa dizer que isso confirma, de certo modo, mais equipes foram contratadas. A nossa tese das entidades médicas e entidades da saúde de que há um subfinanciamento. Certamente a organização social não aceitaria pegar se houvesse explicitamente o que temos no SUS. Uma internação no SUS hoje, para tratar a pneumonia, o pagamento que o governo faz àquele paciente internado é de 40% do valor. Então, subfinanciamento. A gestão também afeta, mas o subfinanciamento leva a esse grau de dificuldade. Agora tem uma questão também, daqui a pouco a gente vai para o repórter CBN, né? Que é o seguinte: o hospital porta aberta, o serviço da administração direta, está sempre com a porta aberta. Só vai fechar a porta quando realmente tem uma obra, tem alguma coisa. Enfim, a casa está caindo mesmo. Mas não vai fechar a porta porque está faltando medicamento. Não, ele vai se virar do jeito que pode. O que a gente vê é o seguinte: aquele que é terceirizado e tal, tem um contrato, então se está prestando um serviço, tem que receber por isso. Se tem atraso, ele já começa a fazer um corpo mole. Se tem atraso, já falta gasolina para encher o tanque na ambulância do SAMU lá em Joinville e morre uma criança, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Se tem atraso, o Hospital Florianópolis já começa a dizer: opa, não tem leito aqui de UTI. Quando tem leito de UTI... e aí sobra tudo para o Celso Ramos, para o regional e por aí vai, né? Bom, vou fazer o seguinte: 2h29, intervalo, WhatsApp CBN 991813800. 19 minutos para as 3 horas. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas. O Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação: Renato Igor. 18 para as 3, este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário e estamos com 4 médicos hoje no programa para discutir a crise na saúde no país e até interessante para fazermos aqui uma comparação, como é que está a situação de Santa Catarina e dos demais estados brasileiros. Amanhã tem um evento aqui em Florianópolis, no Hotel Slaviero, os impactos da reforma trabalhista no movimento sindical médico. E nós estamos recebendo aqui o Dr. Valdir Araújo Cardoso, que é presidente da Federação Médica Brasileira, Dr. Ciro Sonsini, que é secretário de Comunicação da Federação Médica, o Dr. Tadeu Calheiros, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e a doutora Janice Penkow, que é vice-presidente da Federação Médica Brasileira. A gente estava falando agora, e você participando bastante aqui do WhatsApp CBN, 991813800, estávamos conversando no intervalo o seguinte: aqui em Santa Catarina, até ontem o secretário Vicente Caro Preso, ele em entrevista disse o seguinte: nós não vivemos o caos na saúde pública. Bom, caos nós não vivemos, né? Como foi falado agora há pouco aqui, o caos seria a ausência da ordem, né? O caos seria os serviços básicos elementares não estão funcionando. Nós temos muita coisa funcionando, o que não quer dizer que não tenha
muita atividade comprometida. E nós já citamos Bom Dia Santa Catarina, o CEPOM, que atendia na emergência 24 horas, hoje atende 12 para 24. O Hospital Infantil, há poucas semanas, aí suspendeu por um período as cirurgias eletivas por falta de vários itens, inclusive de fio cirúrgico. A menina que morre porque faltou gasolina na ambulância do SAMU e por aí vai. Eu queria utilizar a seguinte expressão. Doutor Ciro, o paciente aqui, ele não morre na porta do hospital, ele vai morrer pela demora do diagnóstico, porque não vai conseguir fazer a cirurgia eletiva, porque não vai conseguir dar sequência muitas vezes, até conseguir o medicamento, mas na porta do hospital ele não chega a morrer. É mais raro? Com certeza, na comparação com outros estados, e a gente convive com os colegas, nós ainda temos uma situação em que assegura na urgência e na emergência o atendimento necessário. Problemas acontecem, como esse do caso do SAMU e outros também. Mas, de uma maneira geral, a gente ainda milita com uma condição básica de atendimento à saúde ainda satisfatória. O que não impede que a gente veja com perplexidade o fato de que o nosso secretário entrou em janeiro com a perspectiva de fazer um rearranjo também de gestão, e agora, 6, 8 meses depois, nós continuamos com um problema grave de falta de financiamento e pior ainda. Então, a saúde não tem sido tratada como prioridade, como teria sido dito em campanha e depois que entrou o governador. Essa é a queixa dos médicos no nosso estado. Agora, doutora Janice, é muito constrangedor, é muito difícil, né? É muita dor para os familiares quando você vê um ente querido que está num tratamento, de repente tem que tomar o medicamento todo santo dia, aí vai no hospital, na farmácia pública, aí o medicamento não está mais à disposição, aí ele rompe o tratamento e vai morrendo aos poucos em casa. A demora pelo diagnóstico, no câncer, enfim. A senhora estava me dizendo aqui o seguinte, no Tocantins... Morre paciente. Morre paciente na porta do hospital. Morre paciente dentro do hospital. Por as necessidades mais básicas que existe. Paciente, por exemplo, 6 meses avisando que vai acabar a bateria do marca-passo e vai precisar, e entra na justiça, a justiça determina, o secretário descumpre ordem judicial. A coisa mais comum no meu estado é o governo descumprir ordem judicial. O gestor não importa mais com ordem judicial. Ele foi afastado já do cargo, por isso, por falta de descumprimento de liminar de justiça, mas ao mesmo tempo voltou porque existe um tribunal, né, e retornou ele. Então, assim, nós temos assim vários casos dentro do hospital por mortes mesmo, por insumos e medicamentos mais básicos que se precisa lá dentro do meu estado. Vamos lá atender aqui o nosso ouvinte, o Giana Trindade, porque os médicos lutam nas unidades públicas de saúde para que o atendimento expendido ao paciente seja recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 20 a 30 minutos por paciente. Vai dizer aqui que no consultório particular a agenda marca aí um paciente a cada 15 minutos. Tem regra para isso? Não a regra física que diga que o atendimento médico tem que ser de tantos minutos em tanto e tanto. Depende do médico, da situação que ele vive, da complexidade da doença. Às vezes em consultório são situações mais simples, a entrega do exame obstétrico, ginecológico, isso, aquilo, que é diferente de uma consulta na emergência. Há vários fatores que não dá para dizer que tem que ser tanto tempo. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Tem que ser, na avaliação nossa, médicos e entidades, o necessário para fazer um bom diagnóstico, um belo encaminhamento e um tratamento adequado. Rodrigo em Coqueiros, fico pasmo com a naturalidade com que no Brasil se divergem as instituições. É verdade aqui, Rodrigo. Com relação à dívida, ao tamanho da dívida, parece que não existe contabilidade, auditoria, Tribunal de Contas, enfim. É verdade. O Estado dizendo que a dívida é de 508 milhões. O Ministério Público diz que no mínimo 800 milhões. Pô, e essa diferença de 300 milhões assim evaporou e tal, e do nada? Sim, tu diz isso olhando para nós? Não somos nós que temos que responder. Não, mas é um negócio realmente que assusta. Que assusta, né? Seguramente a falta é sentida pelos usuários, né? Faz falta. Sem dúvida. Faz falta no usuário. Sem dúvida. Por isso até me permite o Tadeu comentar algo interessante. Às vezes a gente discute, há subfinanciamento ou não há, isso, aquilo, é bom ou não? A gente tem que olhar de trás para frente. Se a gente olhar o resultado do serviço oferecido, nós certamente chegaremos à conclusão de que alguma coisa não está legal. É só ver que tem UPA aqui em Florianópolis não aberta, por falta de recurso para contratar pessoas. Nós temos leitos fechados por falta de contratar recursos humanos. Nós temos medicamento faltando. Certamente
olhe o resultado que está sendo apresentado e a gente vai chegar a conclusões. Ou é gestão ou é falta de financiamento. São as duas coisas, mas especialmente a falta de financiamento no serviço público nesse país ainda é muito grave e faz com que os gestores tenham também muita dificuldade para fazer o seu trabalho. Doutor Ciro, já teve até operação da Polícia Federal apontando que médicos aqui do serviço público federal, né, no hospital universitário, não cumpriam a carga horária na qual eles foram contratados. Hoje se avançou nesse controle? Como é que é a biometria? Como é que funciona? Nos hospitais do Estado e na Prefeitura, aqui em Florianópolis especificamente, todos temos um controle biométrico, o que é muito adequado, e as entidades médicas, Tadeu comentou ainda há pouco, são plenamente favoráveis a isso. Tem que ter controle, sim, para que a gente possa brigar por condição de trabalho e remuneração, mas não descumprir o contrato. No HU, eu não sei se já foi implantado esse tipo de ponto biométrico ou não, o que gerou uma série de dificuldades. Esse processo com os médicos do HU está em curso, vão responder com toda certeza. Acreditamos que a maioria vai conseguir explicar-se a respeito da sua situação funcional, não sabemos se todos, mas eu não saberia, Renato, ouvinte, se no HU isso já foi implementado. Mas é algo necessário. O controle de jornada, para nós, é algo mínimo, né? Mínimo. É o mínimo. Não há nenhum problema quanto a isso. Agora a gente fica bem abismado, e permite aqui que eu dê uma beliscada no nosso sindicato dos servidores da Universidade Federal, onde o HU está inserido, e que faz uma campanha contra bater pontos, contra controle de pontos. Então, contra controle de ponto quer dizer o seguinte, contra o trabalho, pô. Então não tem sentido. Tem um horário para cumprir, qual é o problema? Nós, entidades médicas e sindicatos médicos, já superamos em muito isso. O contrato é para ser cumprido, vamos brigar por condição de trabalho e remuneração adequada. Sim. Bom, os impactos da reforma trabalhista no movimento sindical médico. Quais são os impactos? Bem, a reforma atinge de maneira terrível os trabalhadores de maneira geral. Os médicos, especificamente, tem problema de representatividade, porque ela traz um dos elementos é que aqueles profissionais que recebem acima de 2 vezes o teto da Previdência, dá algo em torno de R$10 mil, nós temos médicos que recebem esse valor, passam, digamos, a não precisar de ter nenhuma intermediação do sindicato no contrato com o seu patrão. Eles ficam, portanto, desassistidos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão da terceirização. Quer dizer, a terceirização ilimitada, como foi já aprovada, isso impacta o vínculo do profissional médico. Então, a tendência vai ser, cada vez mais, os médicos serem contratados através de pessoa jurídica, perdendo todos os seus direitos e segurança trabalhista. A gestante não vai mais se afastar, não vai ter afastamento por doença, porque você é uma pessoa jurídica. Um outro aspecto também que nos atinge diretamente é a contratação de autônomos com exclusividade, que é um contrassenso. Eu sou autônomo, portanto eu trabalho por conta própria, né? Não tenho contrato de trabalho. Mas aí a legislação agora vai permitir que deste profissional seja exigido a exclusividade, ou seja, eu trabalho para aquele empregador sem contrato nenhum, mas eu tenho que estar à disposição dele. Assim como a jornada intermitente, que de certa forma temos especialidades que tem jornada intermitente, ou seja, não tem uma jornada fixa, contínua. Ele é chamado por evento, né? Um cirurgião pode, ele não vai ficar ali 4 horas ou 6 horas, ele opera de acordo com a demanda, pode programar, pode ter uma emergência, não é? E também ele não tem o horário para terminar a cirurgia, tem cirurgias que duram 12 horas. Claro. Então isso existe, mas agora essa questão do que se chama de jornada intermitente poderá ser adotada diretamente para os médicos. Mas eu diria assim, concluindo, que o que mais nos atinge, o que mais nos preocupa é a terceirização.
é a pejotização. Porque ela precariza a relação de trabalho. O médico vai perder completamente todos os seus direitos. Ele vai ficar desassistido. Abrir uma empresa de médico anestesiologista e oferecer esse serviço para o Estado, enfim. Isso. E pode ser tanto no privado como no Estado. Quer dizer, isso é... Do ponto de vista do beneficiário do serviço, né? Por exemplo, se eu contrato essa empresa, se um dos médicos que está lá escalado ficar doente, chama outro e resolve. Nesse aspecto aí ajuda, porque o absenteísmo também é muito forte, né? Sim, o absenteísmo é problema de... No serviço público, de uma forma geral? Geral, sim, mas isso com certeza ajuda, evidente, claro. Nossa preocupação é com relação àquele trabalhador médico que tem que se resguardar de alguns direitos, que são os direitos da cidadania. E esse é o que o presidente Valdir comenta, de que há o risco de que a gente deixe de lado. Quanto a não ter um trabalho interrompido em função da substituição, tudo é adequado. Mas também o serviço público tem como ter uma capacidade X de trabalhadores com uma reserva, porque sabe que acontecerão faltas por doença, por férias, por isso, por aquilo. Quando a gente está trabalhando com um financiamento tão exíguo, é que não se tem nem esse algo mais. Mas não temos isso. Então aí tudo passa a ter problema. Renato, me permita só uma colocação. Quando você diz uma terceirização para uma firma de anestesiologistas, por exemplo, que você deu, sim, ali não teria um problema trabalhista. Uma firma contrataria seus anestesistas e eles teriam os seus direitos como férias, 13º. Tudo. Mas o que acontece na prática é que os hospitais, os gestores, ele faz a contratualização de uma PJ de uma única pessoa. Ele te obriga a abrir a tua própria PJ. Sim. Então não vai suprir o absenteísmo. Porque se você não vai, você não tem outro para te substituir. Você só vai te tirar alguns direitos, algumas estabilidades, isso é muito perigoso. Sim. Se as leis forem cumpridas, se a terceirização fosse por firmas para contratar profissionais que pague o seu 13º, suas férias, seus direitos garantidos, essa discussão seria bem menor. Mas o risco, as coisas vão se modificando e se moldando de uma forma muito perigosa. Sim, estou recebendo aqui a informação, creio que é médica, Adriana Martins, dizendo que o ponto eletrônico, né, biometria, ou ponto eletrônico foi implantado já no hospital universitário. Apoiamos totalmente. Precisamos de remuneração decente, diz a Adriana Martins, há mais de um ano para todos os médicos lá do HU. Obrigado, Adriana, pela tua atenção. A participação do ouvinte por aqui, diz aqui o Ronaldo no Bela Vista, em São José: a saúde, assim como a educação e a segurança, são ruins. Não por falta de dinheiro, e sim por roubo e mau uso do dinheiro. 2, diz o ouvinte, se os políticos e seus dependentes fossem obrigados a usar o sistema público, com certeza saúde, educação, segurança, tudo isso iria melhorar bastante. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, a participação do ouvinte por aqui, muita gente participando, agradeço demais aí a interação de vocês aqui conosco. Aqui o Alexandre no Estreito. Renato, ouvi aí na Globo News uma entrevista com o ministro da Saúde. Ele afirmou que o custo da saúde no Brasil por habitante é de R$600 por mês. Então seria mais barato pagar um plano de saúde para cada um e aí os problemas estariam resolvidos. Não é tão simples assim. Né? Claro. Não é tão simples assim, né? Obrigado, Alexandre, pela tua atenção. O evento amanhã ele é aberto, um evento voltado para os médicos, enfim. Especialmente para os médicos, os sindicalistas e não, mas certamente abertos. Não há nenhuma porta fechada para debater assuntos que são impactos que afetam a vida de outros sindicatos que não médicos também. Mas especialmente sindicatos médicos que vieram do Brasil inteiro. E é o que vamos debater. Que bom. O Alberto aqui em Florianópolis. Bom, por falar em apertar o bolso, ele está perguntando aqui se teve greve, quantas greves do serviço público, incluindo a área da saúde, nos últimos 5 anos. Não lembro de médico deixar de trabalhar. Chegou a parar? No início do governo do Colombo, nós tivemos algumas mobilizações, mas com entendimentos rápidos, conseguimos superar os impasses, trazer melhorias naquele momento. Então, com relação a médicos, eu acho que faz vários anos que não há nenhum comprometimento dessa maneira. Tem um mérito no governo atual, que é o seguinte: passou a pagar parte do vencimento do médico por produtividade. E se a gente pensar que no período que a coisa estava, que a economia estava bombando e tal, enfim, foi bom para o Estado. No aspecto enfim, conseguiu oferecer um serviço, mais procedimentos e conseguia pagar a conta.
e o médico passou a trabalhar mais. Isso foi bom. Isso é fato, né? O médico se motivou também a trabalhar mais, né? Isso é bom. Nem sempre o médico deixa de operar mais ou fazer mais consultas porque não quer. Muitas vezes as condições no próprio hospital dificultam. Agora, inegavelmente, nós sabemos que se talvez 10% dos médicos e cidadãos fazem tudo muito bem, sem estímulo nenhum, e 10% fazem tudo muito mal, com todos os estímulos, os 80% que estão no meio vão andar um pouquinho conforme a música. Isso é natural. A gente querer tapar o sol com a peneira, não. Houve incremento de procedimentos, médico querendo fazer mais, graças ao fato de que ele teria não só o salário final do mês, mas alguma coisa a mais em função do trabalho dele. A informação que eu recebi, inclusive, o Estado nunca confirmou essa informação, mas é de gente lá de dentro que eu recebi e que atua em hospitais. Quando a economia começou a cair, houve até... Teria havido, vamos utilizar assim, teria havido aí até uma orientação para dar uma reduzida no ritmo, porque não tinha como pagar a conta. O médico trabalhava mais, fazia mais procedimentos e aí é mais custo para o Estado. Mas é bem o Estado possível. jamais admitiu. Renato, só rapidamente, se uma internação hospitalar, o SUS paga 40% do seu custo, quem é que paga o restante? É o Estado, eventualmente o município, quando tem hospitais. Então, no final das contas, é business. É isso aí. Negócio. Bom, pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui conosco. Um bom evento para todos os senhores, para todos os médicos. Quantos médicos aqui em Florianópolis e todo o Brasil? Seremos em torno de 30 a 40 lideranças médicas do Brasil. Que legal, que bacana. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, num hotel aqui em Florianópolis. Na sequência, o repórter CBN e, em instantes, o Notícia na Tarde. Depois, o repórter CBN.